Right, thank you. Aqui nós temos how long, significa por quanto tempo, né? Por quanto tempo você morou em São Paulo? E aqui nós temos a resposta. Nós moramos lá até, né, eu ter 6 anos de idade, né? Então, esse until, até certo período de tempo no passado, ok? E aí nós temos a continuidade que é from, né? De 1995 até 2001, né? Quando eu utilizo from e to, eu venho de um período do tempo aqui, com a perspectiva de futuro, até um outro tempo, outra data no futuro, certo? Abaixo, nós não saímos, né, até esse período de tempo aqui limitado, 2001, não é? Depois, após nós viemos para os Estados Unidos, né? Então, until significa até determinado período de tempo no passado, não é? O from, de, até, o then, após, depois, um período de tempo. Vamos para outra perguntinha aqui ao lado. A Débora está de volta. Deborah is back. So, Deborah, please read the question. When did they come here? And then Alice is gonna read the answers. Let's go. When did they come here? It's me. They came here about 3 years ago. They came when Ling was 16. Ok, so 3 years ago, 3 anos atrás, não é? E eles vieram quando ela, né, tinha 16 anos. When? Quando? Alright. Observando aqui que na primeira pergunta, não é, eu tenho um verbo to be, que não é um verbo que indica ação, é estado, não é? Ok, isso é importante. E abaixo nós temos um verbo, né, a pergunta no passado simples como did, que é utilizado para fazer perguntas no passado, no qual o verbo que faz parte dessa pergunta no passado indica uma ação. Né? Nas atividades eu percebi um certo engano com relação ao uso do verbo to be, né? O verbo que expressa estado, e o verbo que indica ação, que aí você tem o verbo auxiliar did nas perguntas. Vamos para mais perguntas aqui. Alisson, você vai ler a próxima pergunta. Did you live here for a long time? E a Débora vai dar as respostas abaixo. Let's go. Okay. Did you live there for a long time? Yes, I lived there for 6 years. No, I didn't live for long. I didn't live there for long. I'm sorry. Yeah, okay, that's okay. For a long time, por um longo de tempo. Você morou lá por um longo tempo? Não, eu morei lá por 6 anos. Não, eu não morei lá por muito tempo, né? I didn't live there long. I didn't live there for so long. Né? Você acha que a gente poderia utilizar esse for so long? I believe so, right? It would be correct too. And then the next question here, I want you, please, Nayana, to read. Did she move here last year? And then Aparecida is going to read the answers. Let's go. Did she move here last year? Yes. She moved in May. Mm-hmm. No. She moved in... não sei falar esse número não, professor. Ok, 2011. 2011. Yes, all right. Ok, né? Então ela se mudou ano passado? Não. Ela se mudou em maio, e aí abaixo também vocês já sabem a tradução. Sobre os números, né? Sobre as datas, 100 years, ok? 1906, 1906, não é? Quando você tem, né, as primeiras dezenas aqui, depois tem um zero, você diz ou depois o número 6. 1988, 1988, tranquilo. Quando você tem o ano 2000 em diante, né, você tem duas formas de dizer. Olha essa opção aqui, nós temos 2007, tá? Então temos outra forma que pode ser 2007, certo? Essa outra forma também é possível. E aqui nós temos 2015 e aqui nós temos 2015. Né? São essas formas que a gente pode dizer as datas em inglês, os anos em inglês.
Alright? Algum ponto que vocês querem acrescentar? Ok? Tudo bem. Só para a gente praticar, nós vamos fazer aqui a questão 1 e a questão 2. O restante vocês já fizeram, eu só vou dar o feedback da folhinha que vocês me deram, já risquei e vou dar um feedback para vocês, tá? Então, eu tenho uma conversação aqui. Né? O estudante A será a Débora e o estudante B será o Alisson, né? Observem aí os verbos que vocês vão utilizar na conversação. 1. Na conversação 2, né? Nós temos o estudante A será a Renata e o estudante B será a Nayana. Let's go. Débora, você é A e Alisson, você é B. Let's go. Conversa chamando. Hi. Okay. Where does a parrot born it to? Alisson? Teacher, I don't understand it everywhere here. Before your, I use the verb be. Great, yeah. Between parentheses, we have be born. So you're going to use the verb to be in the past before the subject, which is your father. And your father is singular. Yeah, Alison, your father is he. So use was. Was your father born there too? Okay. Perfect. That's because it. I was confused when I see two lacunas here. All right. And what about B, Alison? My parents were born in Vancouver. Perfect. Were, because parents, they, plural, so we use were. Perfect. Okay. Eles nasceram em Vancouver. And number 2, let's go, Renata and Nayana. Eu sou A? Yeah. E você é A e a Nayana B. Where did you live when you were young? Did you grow up in a big city? Actually, I grew up in Seattle. We stayed there until we started high school. Perfect, all right. Aqui nós já temos o verbo auxiliar do passado did na frase, porque o live é um verbo de ação, certo? Então você utiliza where did you live? E quando você tem uma pergunta aqui no passado, quando você utiliza o verbo auxiliar did, o verbo principal live, ele obviamente fica sem a partícula ed, alright? And then a outra pergunta, did you grow up in a big city? Não é? Você cresceu em uma grande cidade. E aí eu pergunto aí uma perguntinha, né, que vocês sabem muito bem. Live e grow up. Quais são as categorias desses dois verbos? Eles se dividem em verbos, não é? Regular, né? Os verbos no passado, regular e irregular. Live é regular ou é irregular? Regular. Regular verb. And grow up? Irregular. Perfect. Irregular. Qual é o passado? What is the past form of the verb live? Lived. Yeah, with the ed in the end of the verb. What is the past form of the verb grow up? Grew up. Grew up. Grow up. E aí vocês já receberam aqui a dica, vão receber a dica do professor. Comece a memorizar os verbos irregulares no passado. Certo? Comecem a memorizar. São vários e tem os mais importantes que estão em todos os livros, inclusive no nosso livro, no finalzinho da página, lá no finalzinho dele tem uma lista de verbos irregulares, tá? Eles são importantes. Uma dica sobre pronunciation, speaking naturally. It's a tip about how you have to pronounce the did plus you. How can you pronounce these questions here in English? Alison, please read this question here for us. Where did you go on vacation? Okay. Aparecida, next. What
What did you do? Yes. And Débora, next. Aqui a dica é a pronúncia do did mais you. Você vai ler eles, né? Pronunciar eles bem juntinho, né? Como vocês fizeram. Vamos ouvir o áudio e verificar como é esta pronúncia, de acordo com o áudio. Let's go. Page 45. 3. Speaking naturally. Yeah. Did you? A. Listen and repeat the questions above. Notice the ways of saying, did you? Where did you go on vacation? What did you do? What did you Did you have fun? do? All right. So you're going Page 45. Oh, sorry. So you have to connect did plus you while pronouncing these two words. So you pronounce what did you. It becomes one word, actually. Okay? So let's take a look at these questions here below. Pay attention to the questions. So you can notice that there is a missing part of the question that you're going to grasp when you listen the audio. So listen the audio and grasp and identify the rest of the question here. Page 45. 3. Speaking naturally. Did you? B. Listen and complete the questions about childhood vacations. Then ask and answer the questions with a partner. 1. Did you go on any special trips? Okay, Nayana, did you get this question? Yes, I think. Did you go on a special? I forget. On a Trip. special trip, yes. On a Yeah, special did you? trip. Yeah, did you go on a special trip? Você saiu, né? Foi em uma viagem especial? Great. Let's go, Renata. Next is yours. 2. Where did you usually go? Where did you usually go? Yeah, perfect. Number 3, Alison. 3. How long did you stay there? How long did you stay there? Thank you. Aparecida, number 4. 4. Who did you go with? Who did you go with? Yes. Good. Let's go, Nayana. 5. 5. Did you have a good time? Did you have a good time? Yeah, great. And number 6, Renata. 6. What did you do there? What did you do there? Okay, perfect. So these are these questions that you got correctly. All right. So number 2, Renata, let's go.